No ano de 1931, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do povo brasileiro. Apesar de muitos não conhecerem a data desse fato, a esmagadora maioria dos brasileiros sabe que ela é a padroeira do nosso país. O que poucos sabem, porém, é que um outro santo já era padroeiro do Brasil desde 1826, ou seja, 105 anos antes de Nossa Senhora Aparecida. O nome do nosso padroeiro é São Pedro de Alcântara. E agora você terá a oportunidade de conhecer a história desse santo maravilhoso, exaltado, inclusive, por outros santos de sua época. São Pedro de Alcântara foi um frade franciscano que viveu na Espanha entre os séculos XV e XVI e foi amigo e conselheiro de Santa Teresa d'Ávila e de vários nobres de sua época, incluindo o rei e a rainha de Portugal. Ele se destacou pela sua vida de oração, penitência e caridade e realizou muitos milagres e reformas na sua ordem religiosa. Ele também teve uma forte devoção à paixão de Cristo e, para se unir aos sofrimentos do Senhor, como vítima expiatória, ele dormia apenas 2 horas por noite. Isso já é uma grande mortificação, mas Pedro ainda resolveu ir além. Além de dormir pouco, ele dormia sempre sentado. Nosso santo padroeiro nasceu com o nome de Juan de Garabito e Vilela de Sanabria em 1499, em Alcântara, Cáceres, Espanha. Era filho de um nobre que trabalhava com o direito civil e, desde criança, mostrou uma grande inclinação para as coisas de Deus. Era humilde, manso e piedoso, e por isso seus colegas chamavam-no o Santo. Estudou na Universidade de Salamanca, Espanha, onde se preparava para seguir a carreira jurídica. Entretanto, sentiu o chamado de Deus para a vida religiosa. Assim, aos 16 anos, entrou para a Ordem dos Frades Menores, fundada por São Francisco de Assis, e recebeu o nome de Pedro. Na Ordem Franciscana, Pedro se destacou pela sua santidade e inteligência. Aos 20 anos, já era superior de um convento e logo depois foi ordenado sacerdote. Ele se dedicou à pregação do Evangelho em várias cidades da Espanha e em Portugal, onde foi convidado pelo rei João III. Ele se tornou confessor e conselheiro do rei e da rainha Dona Maria e de outros membros da corte portuguesa. Seu exemplo e suas palavras influenciaram muitas pessoas a se converterem e a seguirem a vida religiosa. Foi ele quem introduziu em Portugal a reforma da Ordem dos Capuchinhos, uma ramificação dos franciscanos que buscava viver com mais fidelidade a pobreza e a simplicidade do fundador. Pedro também foi amigo e confessor de Santa Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo e doutora da Igreja. Ele a ajudou em sua missão de renovar a ordem carmelita e recebeu dela muitos conselhos espirituais. Por outro lado, Teresa sentiu-se muito apoiada por São Pedro, que a ajudou a fundar um convento da ordem carmelita. Diante da santidade do frade espanhol, Teresa escreveu palavras marcantes. Modelo de virtudes era Frei Pedro de Alcântara. O mundo de hoje já não é capaz de uma tal perfeição. Este homem santo é de nosso tempo, mas seu fervor é forte como de outros tempos. Tem o mundo a seus pés. Que valor deu o Senhor a este santo para fazer durante 47 anos tão rígida penitência? Pedro foi um grande místico, que tinha uma profunda união com Deus na oração. Ele chegou a ter visões e êxtases, nos quais era arrebatado pelo amor divino. O santo também tinha o dom dos milagres, como curar os enfermos e multiplicar os alimentos. Pedro era um homem de muita penitência e mortificação. Além de dormir pouquíssimo, jejuava quase todos os dias, se alimentando apenas de pão e água. A cadeira em que ele dormia era de madeira, com uma pedra como travesseiro. O religioso fazia isso não apenas para se unir aos sofrimentos de Cristo na cruz, mas também para vencer o demônio do sono, que antes o tentava durante a oração. De forma admirável, também suportava o frio e as intempéries do tempo sem reclamar. Ele usava um hábito muito simples e rasgado, que mal cobria o seu corpo magro. São Pedro teve uma revelação divina sobre o dia da sua morte. Ele morreu no dia 18 de outubro
de 1562, aos 63 anos, em um hospital, no município de Arenas de São Pedro. Antes de morrer, recitou de joelhos o Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele foi beatificado pelo Papa Gregório XV em 1622 e canonizado pelo Papa Clemente IX em 1669. Sua festa litúrgica era celebrada no dia 18 de outubro, mas foi transferida para o dia 19, para não coincidir com a festa de São Lucas Evangelista. A devoção a São Pedro de Alcântara chegou ao Brasil com a família real portuguesa, que tinha uma grande admiração pelo santo. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, os dois únicos imperadores do Brasil, tinham o nome de Pedro de Alcântara em homenagem ao santo. Eles herdaram essa devoção de seus antepassados, que foram influenciados pelo santo na corte portuguesa. Em 1826, logo após a independência do Brasil, Dom Pedro I pediu ao Papa Leão XII que declarasse São Pedro de Alcântara como padroeiro do Brasil, e o Papa atendeu ao seu pedido. Assim, o Brasil passou a contar com a proteção especial deste grande santo, que era o modelo de virtude e santidade para os governantes. No entanto, com a proclamação da República em 1889, essa devoção foi sendo esquecida pelos brasileiros, que viam o santo como um símbolo da monarquia. Além disso, a coincidência dos nomes dos imperadores com o do santo também contribuiu para o seu afastamento, pois os revolucionários que proclamaram a República queriam eliminar a lembrança dos imperadores da memória nacional. Muitos brasileiros até hoje não sabem que tem um padroeiro além de Nossa Senhora Aparecida. Um outro fato interessante da história de São Pedro de Alcântara é que ele viveu no tempo da Revolução Protestante. Ele acabou por se tornar, indiretamente, um dos líderes católicos contra as heresias protestantes, especialmente com o seu Tratado da Oração e da Meditação, obra primorosa de espiritualidade, que produziu muitos frutos. Como o livro foi escrito com clareza e objetividade, tornou-se acessível às pessoas simples, sem grande bagagem cultural, mas influenciou também a nobreza. A rainha da Suécia, Maria Regina Cristina, que era protestante e se tornou católica, leu o livro e declarou: o livro de meditação de Pedro de Alcântara, embora mais breve do que todos os que me chegaram às mãos, é contudo o que por mais valioso tenho, pois nenhum outro produziu em mim aqueles afetos que ele em meu espírito produziu. Por ele parece-me que me esclareci no intelecto, me confirmei nas verdades católicas e abracei a vontade no amor de Deus. Ele é uma pérola que não tem preço, porque em breves lições abrange sólidas verdades. Além desses ilustres amigos, Pedro ainda possuía outros. São Francisco de Borja, que foi um nobre espanhol que renunciou à sua riqueza e poder para se tornar jesuíta, e São João da Cruz, que foi outro grande reformador do Carmelo e doutor da Igreja. Hoje nós somos convidados a resgatar a nossa devoção a São Pedro de Alcântara, o nosso padroeiro e intercessor. Ele é um exemplo para nós de como viver o Evangelho com radicalidade e fidelidade. O santo espanhol nos ensina a buscar a Deus na oração, na penitência e na caridade. Ele nos mostra o caminho da pobreza e da simplicidade, seguindo os passos de São Francisco de Assis. Para honrar São Pedro de Alcântara e pedir seus auxílios, eu te convido a rezar comigo essa belíssima oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó grande amante da cruz e servo fiel do divino crucificado, São Pedro de Alcântara, a vossa poderosa proteção foi confiada à nossa querida pátria brasileira com todos os seus habitantes. Como varão de admirável penitência e altíssima contemplação, alcançai aos vossos devotos estes dons tão necessários à salvação. Livrai o Brasil dos flagelos da peste, fome e guerra, e de todo o mal. Restituí à terra de Santa Cruz a união da fé e o verdadeiro fervor nas práticas da religião.
De modo particular, vos recomendamos Excelso Padroeiro do Brasil, aqueles que nos foram dados por guias e mestres, os padres e religiosos. Implorai numerosas e boas vocações para o nosso país. Inspirai aos pais de família uma santa reverência a fim de educarem os filhos no temor de Deus, não se negando a dar ao altar o filho que nosso Senhor escolher para seu sagrado ministério. Assisti, ó grande reformador da vida religiosa, aos sacerdotes e missionários nos múltiplos perigos de que esta vida está repleta. Consegui-lhes a graça da perseverança na sublime vocação e na árdua tarefa que, por vontade divina, assumiram. Lá dos céus onde triunfais, abençoai aos milhares de vossos protegidos e fazei-nos um dia cantar convosco a glória de Deus na bem-aventurança eterna. Assim seja. Se você chegou até aqui, não deixe de assistir também o nosso documentário de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro e um dos mais incríveis mártires do cristianismo. Basta clicar aqui na telinha e você será encaminhado para o vídeo. Que Deus sempre te acompanhe. São Pedro de Alcântara, rogai por nós.